Bom dia, colegas. Mais uma vez aqui com mais uma videoaula, né? Dando apoio aos futuros professores do município de Caruaru, tá certo? Professor 2 de matemática. Vamos estar lembrando algumas questões da banca IBAN para poder, mais uma vez, né? Incentivar e ativar vocês. Dessa vez a gente vai trazer questões envolvendo trigonometria, geometria espacial, alguma coisa com estatística também, tá certo, gente? Vamos lá. A questão 76 do IBAN de 2019 do Rio das Ostras. Ela diz o seguinte, ó, se tangente de θ mais cotangente de θ é igual a m, o valor de seno de 2θ é... Ó, pessoal, a gente tá vendo aí, ó, seno de 2θ, isso é chamado de arco duplo, né? Para quem já esqueceu como é que se determina um arco duplo, a gente vai trazer aqui um adendo. Então, ó, seno de 2θ. Como é que a gente resolve isso? Observa que isso aqui é o mesmo que seno de θ mais θ, né? O argumento θ mais θ, 2θs. Como é que a gente faz isso aqui? O seno da soma é o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. O seno mantém um sinal, né? Mais. Ó, seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais cosseno do primeiro vezes o seno do segundo. Como a ordem de fatores não altera o produto, isso é a mesma coisa que seno θ cosseno θ, seno θ cosseno θ. 2 seno θ cosseno θ. Ou seja, a gente pode com certeza dizer que seno de 2θ é igual a 2 seno θ cosseno θ. Então, pessoal, pedir para calcular seno de 2θ é o mesmo que pedir para calcular 2 seno θ cosseno θ, tá? Deixa aí sair um pouquinho em banho-maria. Vamos agora ao que ele pede. Ele está dizendo que tangente de θ mais cotangente de θ é igual a m. Vamos trabalhar em cima disso aqui. Vamos lembrar de algumas coisinhas que a gente tem que estar bem conectado, tá certo? Vou botar aqui em cima. Tangente de θ é igual a seno θ sobre cosseno θ. Cotangente de θ. A cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. Ok, gente? Isso aqui pode ser coisa que a gente vai precisar e a gente vai estar sempre buscando, né? Bom, então vamos lá. Tangente de θ é seno θ cosseno θ mais cotangente de θ é cosseno θ sobre seno θ. Tudo isso é igual a m. Se eu tirar o mínimo aqui, ó, vai ficar seno θ cosseno θ. Deixar a m do lado de lá. E aqui vai ficar o seguinte, ó. Seno θ cosseno θ por cosseno θ fica seno. Seno vezes seno. Seno ao quadrado de θ. Mais seno θ cosseno θ por seno dá cosseno. Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado de θ. Ok, gente? E aqui segue. Sabemos pela relação fundamental da trigonometria que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Então a gente vai ter aqui que 1 sobre seno θ cosseno θ é igual a m, né? Não, o que a gente pode fazer aqui, ó. Se eu pegar isso aqui e fizer assim, ó, preste atenção, trocando aqui, né?
1 sobre m é igual a seno θ cosseno θ, né? Eu só fiz isso aqui, ó. Produto do meio igual aos extremos. 1 vezes 1, m vezes cosseno θ, só trocar de posição, tá certo? Então, ó, a gente sabe que seno θ cosseno θ, se eu pegar todo mundo aqui e multiplicar por 2, a gente vai obter o seguinte, ó. 2 vezes 1, 2, sobre m, é igual a 2 vezes tudo isso aqui, ó, 2, seno θ, cosseno θ. Quem é 2 vezes seno θ cosseno θ? É o que ele pede, né? Isso é seno de 2θ, que é o que foi pedido. Ou seja, a nossa resposta é 2 sobre m. Não é, gente? 2 sobre m. E a resposta está na letra D de danada de boa essa questão. Danadinha de boa. Vamos para a próxima. Bem, essa próxima questão, né, questão 77 IBAN 2020 do município de Pati de Alferes, diz o seguinte, ó, a expressão seno ao quadrado de π sobre 12 menos cosseno ao quadrado de π sobre 12, tudo isso multiplicado por 8 vezes seno de π sobre 8 vezes cosseno de π sobre 8 é igual ao número real n. O valor de n é... Bem, pessoal, observe que os argumentos estão sendo dados ali em radianos, né? Vamos converter para graus que a gente tem uma percepção melhor, tá certo? Então, a gente vai converter π sobre 12 para graus e também π sobre 8 para graus. Bom, a gente sabe que um π radiano corresponde a 180 graus, né? Então, vamos fazer a divisão aqui, ó, para já levarmos a resposta lá para baixo. Então, aqui eu tenho que 18 por 6 dá 30, no caso 180, né? 12 por 6 dá 2. 30 por 2 dá 15 graus. Então, ó, π radiano sobre 12 dá 15 graus. Vamos agora, π sobre 8 é 180 graus sobre 8. Sobre 8. Bom, vamos dividir por 2. 180 por 2 dá 90. 8 por 4 dá 2. Por 2 dá 4, aliás, desculpe. E repetindo. 180 por 2 dá 90. 8 por 2 dá 4. 90 por 2 dá 45. 4 por 2 dá 2. 45 por 2 dá 22,5 graus. Bom, vamos trabalhar em cima dessa aqui, né? Em cima daquela base. Então, eu posso dizer que aquilo ali vai ser seno ao quadrado de 15 graus. Eu só estou reescrevendo com graus, tá certo? Menos cosseno ao quadrado de 15 graus vezes 8 seno de 22,5 graus vezes cosseno de 22,5 graus. Bem, aqui eu vou transformar 45, aliás, 15. Ah, pessoal, vou fazer isso. Eu vou transformar 15 graus em 45 menos 30. E no outro caso aqui, ó, eu vou transformar isso aqui em algo do tipo seno de 22,5 mais 22,5. E vamos ver o que é que vai dar aqui, tá certo? Bom, vamos lá. Então aqui eu tenho seno ao quadrado de 45 graus menos 30 graus. Fechar aqui o parêntese. Menos cosseno ao quadrado de 45 menos 30 graus. Fechar, abrir aqui.
E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquilo ali e ver o que é que vai dar. Pessoal, se eu pegasse isso aqui e fosse transformar isso aqui, daria o quê? Seno do primeiro, preste atenção, estou falando disso aqui. Seria seno do primeiro vezes cosseno do segundo Deixa eu puxar um pouquinho para cá, né, para ficar mais espaçoso para a gente. Só um pouquinho, tá? Só puxar aqui. Essas questões de trigonometria, elas requerem da gente um pouco mais de espaço, né? Eu vou puxar para cá porque vai ficar mais fácil, para não ficar muito apertado, tá certo? Bom, isso aqui na verdade é isso aqui, tá? Essa transformação. Então, seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, como aqui é mais, o seno mantém mais cosseno do primeiro vezes o seno do segundo. Tá certo? Então, ó, isto dá isto aqui, ó. Só que, se você olhar para isso aqui de cima, isso é o mesmo que 22,5, mas 22,5 dá isso aqui em cima, ó. Isso é seno de 22,5 com 22,5 dá 45 graus. Então, ó, seno de 45 graus é igual a isso aqui, tá, pessoal? Deixar aqui para a gente não... Veja como é importante conhecer as relações trigonométricas. Conhecer mesmo a fundo. Então, ó, isso tudo aqui que eu coloquei aqui só para a gente ter a ideia, eu vou trazer para cá, tá certo? Então vejamos. Isso aqui, pessoal, que eu acabei de circular, ainda vai um pouquinho mais além, né? Vamos melhorar aqui. Isso aqui vai dar o seguinte, ó, seno vezes cosseno. Cosseno vezes seno dá no mesmo, né? Então aqui é 2 vezes seno de 22,5 cosseno de 22,5, tá? Isso eu vou apagar, mas se você precisar, você volta. Então vejamos, olhando para aqui para dentro, ó, eu tenho 8 vezes. Se eu tenho 8 vezes, isso é o mesmo que eu tenho aqui, ó. Preste atenção, vou pegar aquilo ali só para a gente ter ideia. 8 vezes é o mesmo que 4 vezes tudo isso aqui, ó. Não é porque 4 vezes 8 dá 8. Então, tranquilo, eu posso dizer que isso aqui é 4 vezes tudo isso. Mas quem é tudo isso? 2 seno tal, tal, tal. 2 seno tal, tal, tal é 145. Vê que massa. A magia da matemática. Eu vou apagar tudo isso aqui, você é só botar o vídeo, ó, e assiste, tá certo? E ver novamente. Vou apagar só para desencargo mesmo de tudo isso aqui a gente já viu. Ó, você volta e repete quantas vezes for necessário até fixar este conhecimento. E são questões, pessoal, que caem muito na banca e ban, tá? Cai, beleza. Então, ó, a gente está transformando aos poucos, chegamos naquilo ali. E agora, para onde é que nós vamos? Para onde nós vamos? Só lembrando que seno ao quadrado de alfa é a mesma coisa que seno de alfa ao quadrado, tá? Isso aqui são igualdades. Por que eu estou trazendo isso? Para que a gente possa trabalhar aqui cada parte, cada passo desse. Então, dando sequência aqui, eu vou ter... Isso aqui é o mesmo que seno de 45 menos 30 ao quadrado, né? Então, eu vou ter seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. O seno mantém um sinal menos cosseno do primeiro vezes o seno do segundo. Lembrando que tudo isso aqui, ó, tá ao quadrado, tá? Essa parte menos essa parte aqui, ó, eu vou ter cosseno do primeiro
cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo. O cosseno troca o sinal, mais seno do primeiro vezes o seno do segundo. O segundo é 30. Tudo isso ao quadrado, né? Tudo isso aqui ao quadrado, vezes aquilo ali, ó. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vai ficar 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Isso numa prova do concurso, né, pessoal? No dia do concurso, o cara fica um pouquinho nervoso, mas vá tranquilo, vá na fé. Então vamos lá. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Menos cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vezes seno de 30. Vamos lá. Seno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso aqui ao quadrado, né? Menos. Olha o outro. Menos. Tudo isso aqui, ó. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vezes o seno de 30. Seno de 30 graus é 1/2. Eu cometi uma falha aqui, desculpem, viu? Vamos corrigir aqui, né? Aqui, ó. Ao invés de seno de 30 aqui ser raiz de 3 sobre 2, isso aqui é meio. Isso aqui é meio, né? Tá vendo como é emocionante? Vezes. Aqui eu faço o seguinte, ó. 4 por 2 dá 2. 2 raiz de 2. E agora, como é que eu fico? Como é que ficamos nós? Aqui eu vou ficar com raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4 ao quadrado, né? Menos raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4 ao quadrado vezes 2 raiz de 2. E agora eu tenho o que aqui? Aqui eu vou ter o seguinte, ó. Aqui eu vou ter tudo isso sobre 4, né, pessoal? Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 menos mais raiz de 2 sobre 4, né? Então eu vou ter aqui o quadrado primeiro, que é 6, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo é 2 raiz de 12, mais o quadrado do segundo, que é 2, sobre 4 ao quadrado, que é 16, menos. Aqui vai ficar quadrado primeiro é 6, mais com menos dá menos. Aliás, vou deixar assim. Depois a gente vê o que é que vai dar. Aí vai dar 6 mais 2 vezes raiz de 12 mais raiz de 2 ao quadrado dá 2 sobre 4 ao quadrado dá 16. Tudo isso vezes 2 raiz de 2, né? Vamos lá. Enquanto for dando uma apertadinha aqui, a gente vai fazendo. Senão a gente volta lá para cima e continua. Então aqui eu vou ter, ó, 6 mais 2 dá 8. Sobre 16. Menos, ó, 2 raiz de 2, né? Deixa eu ver aqui.
Raiz de 12 é 4 vezes 3, né? Aqui dentro vai dar 4 vezes 3, 2 vai dar 4 raiz de 3. Menos 4 raiz de 3. Aqui eu vou ter 8, vai ficar menos 8. Aqui eu vou ter 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2 raiz de 2, menos 4. Raiz de 3. Tudo isso aqui, né? Sobre 16. Então, tudo isso aqui sobre 16 vezes 2 raiz de 2. Aqui eu posso simplificar, ó. 16 por 2 dá 8. E aqui eu fico com 8 menos 8 morre. 8 positivo com 8 negativo morre aqui, ó. E aqui eu fico menos 4 raiz de 3, menos 4 da raiz de 3 dá menos 8 raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre 8. Eu corto 8 com 8. Vai sobrar aqui menos com margem a menos. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Menos raiz de 6 é a resposta daquela expressão toda. E menos raiz de 6, a resposta está na letra B de bola. B de boa questão. Que viagem, né, minha gente? Isso é IBAN, viu? Isso é IBAN. Vai cair uma, duas ou três dessas na porra de Caruaru, viu? Prepare-se. Esta próxima questão, questão 78 de IBAN 2022, do município de Casimiro de Abreu, diz o seguinte, ó. O valor numérico da expressão seno de π sobre 8 vezes cosseno de π sobre 8 vezes seno de π sobre 12 vezes cosseno de π sobre 12, tudo ao quadrado. Olha, pessoal, veja que essa questão é muito parecida com aquela que caiu anteriormente, né? Uma pequena transformaçãozinha, mas é muito parecida. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ó. Π sobre 8, a gente vai converter para graus. Isso vai dar 180 graus. Sobre 8, a gente calculou, viu que dá 22,5, né? 22,5. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Como é seno, a gente vai fazer o seguinte, ó. Seno de 22. Eu vou escrever até aqui embaixo. Eu não gosto de decorar essas fórmulas, aí eu vou logo direto aqui, ó. Seno de 22,5 mais 22,5. Olha só, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, né? Seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. O seno mantém um sinal, mais cosseno do primeiro vezes o seno do segundo. Observe que isso aqui, ó, seno, cosseno é o mesmo que cosseno, seno, né? A ordem do fator não altera o produto. Então isso aqui vai ser igual a 2 vezes o seno de 22,5 pelo cosseno de 22,5. Pronto. Se você tiver dúvida com relação a isso, você volta o vídeo, né? E assiste. Então a gente já garante aqui que tudo isso aqui, ó, vai ser igual a 2 seno de 22,5 cosseno de 22,5, né? Pronto. Sabendo que 22,5 com 22,5 é 45, né, pessoal? Esta soma aqui, ó, corresponde a 45 graus. Ok? Vamos agora dividir π sobre 12, né? Π sobre 12, isso vai dar 180 graus por 12, por 6 dá 30, por 6 dá 2. Isso aqui vai dar 15 graus.
E a gente vai escrever 15 graus como sendo 45 menos 30. Você também pode, se quiser, escrever 60 menos 45, tá, gente? Que dá no mesmo. É só uma escolha. Desde que você coloque aqui dois arcos ou dois ângulos que você conheça seus valores, né? Que são arcos fundamentais na trigonometria. Bem, então a gente agora vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. Vamos reescrever aquilo ali. Vamos reescrever isso aqui. Isso aqui vai ser seno de 22,5 vezes o cosseno de 22,5. Tudo aqui está vezes o seno de 15. Eu vou escrever assim que fica melhor. Cosseno de 15. Só que tudo isso está ao quadrado. Tá certo? Vamos mais para frente aqui. O seno de 22,5 vezes o cosseno de 22,5, isso é o mesmo que, isso é o mesmo que o seno de 45 sobre 2, né, pessoal? Eu só peguei esses dois aqui que estavam multiplicando, passei para baixo, ficou 145 sobre 2 igual a isso, tá? Vezes. O seno de 15, aliás, o seno de 15 vai ser seno de 45 menos 30 vezes o cosseno de 45 menos 30. Tudo isso aqui vai estar ao quadrado. Bem, então vamos lá. Seno de 45 a gente já sabe quanto é, né? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 sobre 2. Isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 4 vezes. Aí agora vamos para aqui, ó. Seno de 45 vezes 30, isso aqui vai ser, vou colocar parênteses aqui, ó, vai ser seno A, cosseno do primeiro, cosseno do segundo. O seno mantém um sinal menos, cosseno do primeiro, seno do segundo, fechou, vezes essa outra parte, cosseno do primeiro, vezes cosseno do segundo. O cosseno troca o sinal, aqui é menos vai para mais, seno do primeiro, vezes seno do segundo. Isso é vezes, né? Vezes aqui, tudo isso ao quadrado. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Raiz de 2 sobre 4 vezes, aqui dentro, o que a gente tem? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 30, meio, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 30, meio. Fechou aqui, cochetes ao quadrado. Vamos ver o que é que vai dar aqui. Aqui vai dar raiz de 2 sobre 4. Vamos ver se cabe aqui, tá? Se não couber, a gente melhora. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Sobre 4 menos raiz de 2. Raiz de 6 menos raiz de 2. Sobre 4, né, pessoal? 2 vezes 2, 4. 4 embaixo, raiz de 6 menos raiz de 2. Isso aqui vezes. Aqui vai dar raiz de. Embaixo vai dar 4, raiz de 6 mais raiz de 2.
sobre 4. Tudo isto ao quadrado. Você pode perceber que aqui embaixo ó, nós temos uma coisa bem interessante, que é aquela parte que fala de produto da diferença pela soma. Essa parte aqui no meio, ó. Tá? Ou seja, raiz de 6 menos raiz de 2 vezes raiz de 6 mais raiz de 2. Então, diante desse fato, a gente agora vai simplificar bastante. Né? Vai ficar aqui, ó, raiz de 2 sobre 4 vezes, ó, produto da diferença pela soma vai dar o quadrado primeiro, né? Vai dar raiz de 6 ao quadrado menos o quadrado segundo, raiz de 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por quem? Por 4 vezes 4, né? Que é 16. Todo mundo ao quadrado. Ok, gente? Vamos trazer este resultado aqui para cima, tá? Para facilitar a nossa vida. Botar até de outra cor. Então aqui eu teria o seguinte, ó. Eu teria que raiz de 2 sobre 4 vezes, ó, desculpam, eu corto aqui, fica 6, menos, corto aqui, fica 2, tudo dividido por 16, elevado ao quadrado. Isso implica que raiz de 2 sobre 4 vezes 16, e aqui em cima, eu poderia até fazer isso se eu quisesse, né? 6 menos 2, 4. Tudo isto ao quadrado. Perceba que 4 em cima multiplicando, 4 embaixo multiplicando, a gente pode simplificar, né? E o resultado vai ser o seguinte, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. 16 ao quadrado dá 256. Se eu simplificar aqui, ó, por 2 e aqui também por 2, eu vou obter 2 por 2 dá 1, 256 por 2 dá 128. Então a resposta daquela expressão, né, aritmética trigonométrica vai ser 1 sobre 128 avos. E a resposta você encontra ela perfeitamente na letra D de questãozinha danada de boa. Ok, gente? É isso aí. Esta próxima questão aqui, ó, questão 79 do IBAN 2019 do município de Cordeiro, ela nos diz o seguinte, ó, se x é um arco do primeiro quadrante e a secante de x é igual a 5/3, então cossecante de x menos cotangente de x vale. Olha, pessoal, só lembrando, viu? Ele disse que x é um arco do primeiro quadrante. Então, ó, se eu pegar o ciclo trigonométrico aqui, eu divido ele em 4 partes. Aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Nós sabemos que o ciclo trigonométrico ele cresce no sentido anti-horário, né? Isso é o sentido possível de usar. Então, eu estou aqui em 0 graus e estou aqui a 90 graus. Se eu pensar em radiano, 0 radiano, π sobre 2 radiano, tá certo? Então ele diz que o arco X está aqui, ó. Ele está dizendo que o arco X está por aqui. Primeiro quadrante, tá certo? Bom, isso é a primeira informação que nos é dada. A segunda informação é que a secante de x é 5/3. Antes que a gente esqueça, a gente tem que lembrar que secante de x é 1 sobre cosseno de x. Aí o cara diz, como é que eu vou decorar isso? É só lembrar do seguinte, a sec é cos, secós, secante e cosseno, tá certo? Não vale quando o cosseno é 0, né? A gente sabe disso. Outra coisa, lá em cima ele fala de cossecante. Cossecante de x, se aqui é có, aqui é sé. Então,
Sec é cos, 1 sobre cosseno. Cossec é seno. Cossecante é 1 sobre seno. E a cotangente é o cosseno sobre o seno. Deixar aqui em banho-maria, né? Tira uma cópia, anota no papel, bota no cantinho. Todo dia de manhã tu olha, na hora do almoço olha e à noite. Aí termina fixando. No dia do concurso, ó, mesmo que não caia na prova isso aqui, mas tá com isso aqui bem afiado, né? Vá que cai. Então vamos lá, pessoal. Ele fala que quanto equivale cossecante de x menos a cotangente de x. Bom, vamos lá. A gente já sabe que cossecante, né? Isso aqui não é vezes não, tá, pessoal? Para não ficar pensando que é vezes, vou colocar aqui, ó, um separadorzinho. Aqui foi um dado que ele nos deu. Então vamos lá, vamos buscar o que a gente sabe, tá certo? Cossecante é 1 sobre se. Se aqui é có, vai ser seno. Menos cotangente é cosseno sobre seno. Tá certo? Vamos ver quanto é que vale isso aqui. O mínimo aqui vai ser o quê? Seno, né? Cossecante 1 sobre seno, cotangente 1 sobre seno, então isso aqui vai ficar 1 menos o cosseno de x sobre o seno de x. Aí o cara diz, ixi, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Vou fazer o quê? Para onde eu vou? Tá certo? Lembrando que tudo isso é do primeiro quadrante. Ó, como a secante de x é 3 quintos, é 5 terços, desculpe, 3 quintos não, 5 terços. E a secante é 1 sobre o cosseno. Ó, se 1 sobre cosseno é 5 terços, como isso aqui é uma proporção, então cosseno sobre 1 é 3 sobre 5. Isso implica que o cosseno de x é 3 quintos. Já tem o cosseno, posso jogar lá em cima. Mas quem é o seno? Nós sabemos que pela relação fundamental da trigonometria, né? Pela relação fundamental da trigonometria, temos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ou seja, eu busco seno, né? Seno ao quadrado de x mais. Quem é o cosseno? 3 quintos. Só que ele está ao quadrado. 3 quintos ao quadrado igual a 1. Então, ó, o seno ao quadrado de x vai ser 1 menos 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. Ou seja, o seno de x vai ser, o mínimo aqui vai dar 25. 25 menos 9 sobre 25. Como o seno aqui está ao quadrado, eu vou fazer assim, para não complicar a vida da gente. Eu vou tirar a raiz aqui, ó. Vou tirar a raiz aqui. Corto esse carinha com esse. Vai ficar seno de x igual a 25 menos 9 dá 16. A raiz de 16 é 4. A raiz de 25 é 5. Bem, pessoal, a gente já sabe quem é o cosseno. Ele está aqui bonitinho, ó. A gente já sabe quem é o seno. Só precisamos agora calcular aquela expressão. Como a gente não tem espaço aqui, eu vou limpar esse pedacinho aqui, ó. E vamos fazer essa continha aqui. Vamos fazer aquela continha aqui. 1 menos. Quem é o cosseno de x? 3 quintos dividido por seno de x. Quem é seno de x?
4/5. Então aqui vai dar 5 vezes 1, 5, menos 3 sobre 5, dividido por 4/5. 5 com 5 aqui, ó, eu corto. 5 menos 3 dá 2. 2 sobre 4. Isso implica 2 sobre 4. Ó. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Aquele cálculozinho lindo ali nos dá como resposta meio, né? 1 sobre 2. Cujo gabarito está na letra A de aprovado. A de amor. A de ampliar conhecimento. Ok, gente? Vamos para mais uma questão. Esta próxima questão, questão 80 da Banca IBAN 2019 do Rio das Ostras, não tem nada a ver com trigonometria, né, pessoal? Mas é uma questãozinha interessante que cai na prova e às vezes a gente não consegue resolver. Questãozinha básica do primeiro grau, tá? Do ensino fundamental, vamos dizer aí, anos finais, né? Número 2 elevado a K vezes 11 elevado a P possui 15 divisores positivos. Se K e P são números naturais diferentes de zero, a soma K mais P equivale a... Bem, pessoal, quando eu pego um número aqui, né, que fatoro ele em primos, tá? Eu pego um número qualquer, fatoro ele em primos e multiplico essa fatoração, ó. Por exemplo, eu estou com 2 vezes, observa que 2 e 11 são primos, né? 2AK, 11AP. Sempre que eu faço isso e quero saber os divisores positivos ou divisores naturais daquele número, eu vou pegar sempre o expoente, somar com 1 e multiplicar com outro expoente somado com 1. Assim que eu terminar aqui, eu faço um exemplo para você entender de onde foi que saiu isso aí, tá? Então, a gente sabe que ele possui 15 divisores positivos. Então, se isso aqui é a forma de encontrar os divisores positivos, e ele nos diz na questão que ele possui 15, então isso aqui é igual a 15. Não tem nenhum problema de escrever isso aqui assim, ó, K mais 1 vezes P mais 1 igual a 15, que é 3 vezes 5. Ou 5 vezes 3, né, que a ordem do fator não altera o produto. Então, ó, daqui a gente pode concluir que desta equação, que K mais 1 é igual a 3, ou P mais 1 é igual a 5. Daqui a gente conclui que K é 3 menos 1, 2. E P vai ser 5 menos 1, 4, né? Nesse caso, se nós fizermos a soma K mais P, que é o que ele pede, isso aqui dá 6, né? Mas acontece que eu tenho outra situação aqui, ó. Eu posso ter K mais 1. A primeira condição foi essa, né? Mas também eu posso ter K mais 1 vezes P mais 1. O modo de faturar altera o produto igual a 5 vezes 3, né? Que dá 15. Ou seja, eu vou ter que K mais 1 é 5. Ou P mais 1 é 3. Daqui a gente conclui que K, se K mais 1 é 5, K é 4. E P, se P mais 1 é 3, P é 2. Se nós somarmos aqui, ó, K mais P, 4 mais 2, 6. Então, a escolha que nós fizermos vai dar sempre o mesmo resultado. Tá certo, pessoal? Então, para a resolução da nossa questão, K mais P vai ser igual a 6. O gabarito está na letra D de dado. D de danado de bom. Esta próxima questão, né? A questão 80A do IBAN 2021 do município de Cabo Frio. Eu chamei 80A, pessoal, porque para não colocar 80A que vem uma logo depois, né? Como eu encontrei ela posteriormente,
eu encaixei, tá? Então vamos lá. A expressão seno de 60 graus sobre seno de 20 menos cosseno de 60 sobre cosseno de 20 é igual ao número real n. O valor de n é. Uma coisa interessante que eu vi muita gente já fazer isso até na faculdade, o cara pegar isso aqui, ó, cuidado, viu, pessoal, com o que eu vou dizer aqui para vocês não cometerem esse erro. Já vi gente fazendo isso aqui, ó, na faculdade, pessoal. Não façam isso, que isso aqui é um crime, viu? Já vi alguém fazer isso. Seno de 60 sobre 20. Cuidado, não façam isso. Vou até apagar para não causar náuseas. Bom, vamos lá. Seno de 60 graus sobre o seno de 20 graus menos cosseno de 60 graus sobre o cosseno de 20 graus. E vamos tentar resolver essa expressão, ver onde é que a gente chega, tá? O MMC vai ser seno cosseno, né? Seno de 20 graus cosseno de 20 graus. Seno 20 graus, cosseno de 20 graus, dividido pelo seno dá cosseno. Então isso aqui vai dar seno de 60 vezes o cosseno de 20 menos seno de 20 vezes cosseno de 20 por cosseno vai dar seno. Aí vai dar cosseno de 60 vezes o seno de 20 graus. Para isso aqui não ficar tão feioso como tá, eu vou levar mais para o centro. Pronto, sem problema. Então, o que é que vai resultar disso aqui? Ó? 160 a gente já sabe quanto é, né, pessoal? O 160 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 20 eu não tenho a menor ideia quanto seja, né? Então, a gente mantém. Menos. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Seno de 20 não tem a menor ideia, vai ficar como seno de 20. Vamos manter aqui os parênteses, né? No argumento. Tudo isto dividido por seno de 20 vezes o cosseno de 20 graus. Bom, aqui, pessoal, eu posso simplesmente manter o denominador, né? 2. Então vai ficar aqui, ó. Vamos botar aqui o traço de fração. Aqui vai dar 2. E aqui vai dar raiz de 3 cosseno de 20 menos 1 vezes seno de 20 é seno de 20. Tudo isto dividido por seno de 20 vezes o cosseno de 20. Bem, como eu tenho aqui divisão de frações, ó, eu vou ter o conservo a primeira e multiplico pelo inverso a segunda. Então isso aqui vai resultar em raiz quadrada de 3 vezes cosseno de 20 menos seno de 20 divididos por o 2 bem para baixo, né? 2 seno de 20 cosseno de 20. Parece que a gente não fez nada, não foi, gente? Bom, diante desse fato, vamos agora buscar os caminhos, né? Ó, lembre-se que seno de 20 mais 20 é seno do primeiro. Opa, deixa eu colocar aqui um parêntese. Seno do primeiro
vezes o cosseno de segundo. O seno mantém o sinal mais cosseno de segundo vezes o seno do primeiro. Ó, pessoal, seno, cosseno com o mesmo argumento, cosseno e seno dá no mesmo, né? Então, ó, 20 mais 20 é 40, né? Isso vai ser 2 seno de 20 cosseno de 20. Observe o que eu tenho aqui embaixo. 2 seno 20 cosseno 20. Então, eu já posso substituir. Isso é o primeiro caso. Eu vou precisar de também mais uma transformação, que eu já estou vendo ali. Ó. E a transformação é a seguinte. Eu posso dizer que cosseno de 20, preste atenção no que eu vou fazer aqui, viu, pessoal? Eu vou logo substituir a parte de baixo. Ó. 2 seno 20 cosseno 20 dá seno de 40. Só que lá em cima eu tenho a raiz de 3. Cosseno de 20 é o mesmo que o cosseno de 60 menos 40. Menos o seno de 20. O seno de 20 é o seno de 60 menos 40. Que viagem, né? Então, ó, isso aqui vai dar o quê? Vamos ver quanto é que vai dar esse trenzinho. Não vai ter espaço aqui embaixo, né? Sei que não vai ter, vou fazer lá em cima, aqui em cima. Vou fazer aqui, ó. Caso você tenha dúvida, você volta o vídeo, como eu já falei anteriormente, dá uma olhadinha, pausa ele. Tenta ver até o quanto você conseguiu entender, vai escrevendo no caderno, tá? Então aqui eu vou ter a raiz de 3 que multiplica cosseno de 60 menos 40, vai ser cosseno primeiro, vezes o seno do segundo. Vou escrever assim, sem botar o parênteses, tá? O cosseno toca o sinal é mais. Não, cosseno é cosseno, cosseno. Não, olha aqui o que eu ia cometer. É cosseno primeiro, cosseno segundo, vezes seno do primeiro, mais, né? Seno do segundo. Beleza, menos a outra parte. Isso aqui vai ser seno. Vou botar entre parênteses para a gente não se perder no sinal. Vai ser seno do primeiro, cosseno do segundo. O seno mantém o sinal, menos seno primeiro, cosseno segundo, cosseno primeiro, seno do segundo. Só que tudo isso está dividido por seno de 40. Bom, a gente vai ter que sair apagando aqui, né? Vou apagar aqui, eu vou apagando e vou fazendo as correções até a gente chegar no final, tá certo? É só aguardar que a gente daqui a pouco conclui. E espero com todo prazer que cheguemos ao resultado final, tá certo? Bom, aqui eu vou ter raiz de 3, sim. Esse raiz de 3 está multiplicando todo mundo aqui, né? Até aqui, ó. Tá certo? Multiplica até aqui. Então, raiz de 3 vezes cosseno de 60 é meio, vezes cosseno de 40, mais seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vou logo adiantando para você, gente. Não espere questão facílima de trigonometria no concurso do IBAN, não, tá? No concurso onde IBAN é a banca, né? Não espere. Menos seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno de 40, menos cosseno de 60, meio,
vezes seno de 40, tudo isto dividido por seno de 40. Vamos ver como é que ficamos aqui. Apagar aqui embaixo, né, para abrir espaço. São questõezinhas que demandam um tempo, claro, né, pessoal? São várias bancas. Eu não estou fazendo uma questão de uma prova só, não, tá? Questões de uma prova só, não. São várias provas. Então, dificilmente ele vai colocar duas questões dessas numa prova só, né? A não ser que ele bota a primeira e a última, quem sabe? Bom, bem, daqui a gente conclui o seguinte, né, gente? Vamos lá. Raiz de 3 vezes meio. Aqui vai dar raiz de 3 sobre 2 cosseno de 40 mais raiz de 3 vezes raiz de 3, a raiz de 9 que é 3 sobre 2, né? Seno de 40, menos com mais dá menos, raiz de 3 sobre 2 cosseno de 40, menos vezes menos dá mais, 1 sobre 2 seno de 40, tudo isto dividido pelo seno de 40. Daqui a gente conclui que raiz de 3 sobre 2 cosseno de 40 com menos aqui, ó, a gente pode cortar. Tá certo? Isso aqui vai implicar que 3 sobre 2 seno de 40 mais 1 sobre 2 seno de 40, isso aqui vai dar 3 sobre 2 mais 1 sobre 2. Vamos colocar seno de 40 em evidência. Tudo isso dividido pelo seno de 40, né? Vê que massa, cara. Corta isso com isso. E o resultado vai ser 3 mais 1, 4 sobre 2, que vai dar igual a 2. Então, questão linda. Alternativa letra B de boa questão. Letra B de bombar. Você vai bombar nesse concurso. Quero que me chamem para esta questão, né? Questão 80. Esta questão, né, 81, ela tem a ver com geometria espacial, tá, pessoal? Questão 81 do IBAN do município de Rio das Ostras, 2019. Ela diz o seguinte: um prisma triangular regular que possui todas as arestas congruentes tem uma apótema da base medindo K centímetros. O volume desse sólido em centímetros cúbicos corresponde a... Olha só, pessoal, palavras novas aqui, tá? Prisma todo mundo sabe o que é. Triangular regular, sabe que a base dele é triangular e ele é regular, ou seja, todas as arestas são iguais, são congruentes. Ele até reforça aí. Uma novidade aqui é o apótema, né? O apótema a gente sabe que é a distância do centro de um polígono até o seu lado, né? Formando com isso 90 graus, tá certo? Essa é a informação que a gente tem. Eu vou pegar uma figurinha para ilustrar isso aqui. Vamos tomar uma figurinha para ilustrar aqui. Talvez duas. Bom, isso aqui é a minha base, tá? Se ele é regular, é um triângulo equilátero. O triângulo equilátero, a gente sabe que tem os lados congruentes. Vamos logo estabelecer isso aqui, né? Todos os lados são congruentes. Este lado é igual a esse, que é igual a esse de baixo. Essa distância daqui, ó, até embaixo é a altura, é a mediatriz, é a mediana e é a bissetriz. Então vai dizer que isso aqui são as sevianas, né? Então veja, se ela é mediana, vai dividir esse lado em dois lados iguais. Então, esse pedacinho aqui é igual a esse e esse todo é igual àqueles dois. O apótema, pessoal, é a distância que vai do centro até o lado, descendo perpendicular a ele, tá certo? Então isso aqui é o apótema. E ele disse aqui o seguinte, ó, tem um apótema da base medindo K centímetros, então isso aqui mede K. Esse pedacinho aqui, ó, que é um ponto da minha bissetriz, né, que vai ter um ponto de encontro aqui, ó, ele é bissetriz
esse ângulo aqui do triângulo equilátero é 60, cada pedacinho desse vale 30. Então aqui vale 30 graus. Pelo fato de ser bissetriz, e aqui também 30 graus. Eu vou apagar aqui para facilitar a visão. 30 graus. Pronto, muito bem. Então aí está a base, né? A base do meu prisma. Vamos ver o que a gente pode calcular daqui. Olha só, gente. Olhando para esse triângulozinho aqui, eu tenho esse ângulo daqui que é 30 graus e tem um lado oposto a ele, que é K. Então vamos ver se a gente consegue calcular esse pedacinho aqui de baixo. Vou chamar isso aqui de X. Então, aplicando cosseno de 30 graus, por definição, vai ser o quê? Cateto adjacente. Aliás, não é nem cosseno, né, gente? Vamos aplicar aqui tangente. Tangente, né? A tangente de 30 graus vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, tá certo? Eu ia aplicar uma coisa que eu não tinha certeza do valor aqui, né? A gente pode até encontrar o valor, mas não tinha tanta certeza. Então, vamos trabalhar em cima do que a gente tem. Então, a tangente é K sobre X. Então, o meu X vai ser K sobre a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus, né? A tangente de 30 graus, vamos escrever aqui, vai ser igual ao seno de 30 sobre o cosseno de 30 graus. Isso aqui vai dar seno de 30 é meio, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 3, que é o mesmo que raiz de 3 sobre 3 quando nós racionalizamos, né? Isso é a tangente. Isso aqui foi um cálculo auxiliar, tá? Você podia lembrar, né, que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tá certo? Então aqui eu vou ter que x é k dividido por tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Onde x vai ser 3k sobre raiz de 3. Racionalizando mais uma vez, a gente vai ter que... Isso aqui é x, né? Apertadinho. Racionalizando mais uma vez, a gente tem que x vai ser 3k raiz de 3 sobre 3. Ó. Então aqui a gente vai cortar 3 com 3. A gente determina que x é igual a k raiz de 3. Então, pessoal, a gente já tem esse pedacinho como k raiz de 3, mas esse pedacinho aqui, ó, é igual a esse. Então, tudo isso aqui, ó, vai ser k raiz de 3 mais k raiz de 3, né? Vai ser 2k raiz de 3. Ou seja, a aresta do meu prisma vai ser 2k raiz de 3. Pronto. Feito isto aqui, a gente precisa calcular o volume agora, né? Quem é o volume do prisma? O volume do prisma é a área da base vezes a altura. O volume do prisma vai ser a área da base. Como a base é um triângulo equilátero, eu vou trazer uma outra figurinha aqui só para auxiliar o volume em si, né? Só com esse intuito, tá, pessoal? De auxiliar aqui, ó. Aqui vai estar o nosso prisma. Então, ó, isso aqui vai ser 2k raiz de 3. Isso aqui também 2k raiz de 3. 2k raiz de 3.
Todas as arestas são congruentes, né? Conforme ele disse no problema. Então, a área da base. Lembre-se que a área da base de um triângulo equilátero vai ser lado, que é a minha aresta, ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vezes H. A altura é a aresta, né? Então, o volume do prisma vai ser A ao cubo, raiz de 3 sobre 4. O volume do prisma vai ser. Mas quem é A? A é 2K. 2K raiz de 3 ao cubo vezes raiz de 3 sobre 4. O volume do prisma vai ser. Vamos lá. 2 ao cubo é 8. K ao cubo vezes raiz de 3 ao cubo vai ser raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3, né? Que vai dar raiz de 3 ao cubo vezes o outro raiz de 3 sobre 4. Logo, o volume vai ser 8 por 4 vai dar 2. Então, nós vamos ter aqui 2K. Vamos melhorar aqui, né? Vai ser aqui, ó, 2K ao cubo vezes raiz de 3 ao quadrado. Eu posso cortar índice com expoente aqui, ó. Ficou 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Logo, o volume do prisma vai ser 3 vezes 3, 9. 2 vezes 9, 18. 18K ao cubo. Vamos ao comando da questão para a gente ver lá o que é que ele está pedindo para a gente. O volume desse sólido em centímetros cúbicos corresponde a 18K ao cubo. E a resposta está na letra C de Caruaru, letra C de campeão, letra C de cheguei. Vamos para a próxima questão. Esta próxima questão 82, ela nos diz o seguinte, ó. Questão IBAN 2019 do município de Piraí. Um recipiente cúbico de área lateral igual a 36 metros quadrados tem 3/4 de sua capacidade preenchida por água e tem seu conteúdo despejado em um outro recipiente cilíndrico de 1,5 metro de altura e 4 metros de diâmetro da base. O líquido transbordado em litros deverá ser igual a, use π igual a 3,14. Vamos ilustrar aqui, pessoal, para facilitar a nossa vida, tá? Vamos trazer aqui um cubo. Este cubo, ele tem, vou dizer que ele tem aresta A, tá certo? O cubo tem todas as arestas congruentes. A. Todo mundo aqui é A, né? Ele diz que a sua área lateral é igual a 36 metros quadrados. Então, pessoal, a gente sabe que um cubo lateralmente ele tem 6 o quê? Tem 6 quadrados, né? 6 quadrados. Se você completar, você vai ver. Ele vai ter aqui, ó, este quadrado, este, outro por trás, outro do lado esquerdo. Então, ó, a área lateral de um cubo vai ser 4 vezes a área de um quadrado de lado A. Então, ó, ele nos diz que a área lateral é igual a 36 metros quadrados. Então, 36 é igual a 4A ao quadrado. Tá certo? Se a gente fizer isso aqui, ó, a gente acha a aresta.
Raiz de 36 é 6. Raiz de 4 é 2. E ao quadrado a gente corta aqui, né? Com índice. Fica A. Ou seja, A vai ser 6 por 2. A é igual a 3 metros. A aresta mede 3 metros. Bom, sabendo a aresta do cubo, a gente acha seu volume. Então, ó, o volume do cubo, vou chamar de CB, vai ser a área da base ao quadrado vezes a altura, que é A. Então, ó, o volume do cubo vai ser A ao cubo. Ou seja, o volume do cubo vai ser 3 ao cubo. O volume do cubo vai ser 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 27 metros cúbicos. Bom, a gente está com volume em metros cúbicos. Já no final ele fala o líquido transbordado em líquidos, tá certo? O líquido transbordado em litros. Então a gente vai ter que converter isso aqui para litros. Vamos converter, né, pessoal? A gente sabe que 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos. E 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então isso é o mesmo que 1000 litros. Ok, pessoal? Isso aqui tem que estar correndo na veia, né? Portanto, o volume do cubo vai ser 27 vezes 1000. O volume do cubo vai ser 27.000 litros. Só que ele diz que um recipiente cúbico, que é isso aqui, de área lateral igual a 36 metros quadrados, tem 3/4 de sua capacidade preenchida por água. Então, volume preenchido por água, por H2O, vai ser 3/4 de 27.000 litros. Vamos fazer essa continha aqui em algum lugar. Olha só, eu vou dividir logo por 4, tá? 27 por 4. 7 por 4. 4 vezes 6, 24. Para 27,3. Baixei aqui, dá 6, 7, 7, né? 4 vezes 7, 28. Para 30 dá 2. Baixei mais um 0. Dá 5. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Mais um 0. Dá 6.750, né? Essa divisão aqui, ó. Essa divisão aqui dá 6.750. Multiplicando isso aqui por 3, a gente tem que o volume preenchido por H2O, vou escrever assim, vai ser 3 vezes nada é nada, 3 vezes 5 é 15 a 1, 3 vezes 7, 21 com 22 a 2, 3 vezes 6, 18 com 2, 20. 20.250. 20.250 litros. Pronto. É o que a gente tem de água naquele nosso cubo. Então vamos continuar. Esse valor, essa quantidade de água vai ser despejado em outro recipiente cilíndrico, né? Vamos procurar aqui um cilindro e trazer para cá. Bom, aqui tem um cilindro. Em um cilindro com as seguintes características: 1,5 metro de altura. Tá? Então, meu cilindro tem 1,5 metros
e altura. E o que mais? E tem 4 metros de diâmetro. Se ele tem 4 metros de diâmetro, é porque o raio é a metade, né, pessoal? 4 metros de diâmetro, o raio dele vale 2 metros. Pronto. Quem é o volume do cilindro? A área da base, que é a área de um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura. Volume do cilindro vai ser π, que ele disse que é 3,14, está lá no final, 3,14, vezes o raio, que é 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 1,5. Então, o volume do cilindro vai ser 3,14 vezes 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 1,5 dá 6. Vamos fazer aquela continha lá em cima para a gente ir ganhando espaço, né? Não sei como é que vai ser a situação aqui. Então, eu vou ter agora 3,14 vezes 6. 4 vezes 6, 24 a 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 3 vezes 6, 18. 18,84, né? Então, ó, o volume do cilindro vai ser 18,84. Vamos melhorar esses 8 aqui, ó. 18,84. Aqui está tudo em metros cúbicos. Mais uma conversão. Então, o volume do cilindro. O volume do cilindro em litro vai ser o quê? É só multiplicar aquilo ali por 1000, né? Vai ser 18,84 vezes 1000. O volume do cilindro vai dar. A vírgula vai correr 3 casas, 18.840 litros. Bom, tudo que nós sabemos é isso. Observe que o volume que eu tenho de água, 20.250 litros, é muito maior do que 18.840. Então, se eu colocar esse volume de água no cilindro, vai transbordar, né? E ele pergunta o seguinte, ó, o líquido transbordado em litros deverá ser igual a... Então, meu amigo, o volume transbordado vai ser 20.250 menos 18.840. O volume transbordado vai ser 0, 4 para 5 dá 1, 8 para 12 dá 4, a 1, 1 e 8, 9, 9 para 10, 1, a 1, 1 mais 1, 2, para 2, nada. Então, o volume transbordado vai ser 1.410 litros, obviamente, né, pessoal? Se está tudo em litros, isso aqui vai ser em litros. Isso aqui vai ser o volume transbordado em litros. E o gabarito está na letra C de Caruaru, C de campeão. Veja, a questãozinha aparentemente difícil, mas é fácil, né? São as continhas que são mais trabalhosas, mas tudo bem. Questão tranquila, você não vai perder uma questão dessa num concurso, né?